Matheus, é importante, né, entender o seu posicionamento hoje. Duas linhas de quatro, você pelo lado esquerdo. Talvez eu não lembro de você ter feito essa função aqui com o Leonardo Jardim. Mas, pensando também no clássico, existe essa possibilidade, um jogo mais físico, de mais contato? E como é preparar nível de concentração saindo de um jogo como esse para o clássico? Cara, o professor Jardim, ele é muito transparente, né? Então, nos outros jogos eu vim entrando pelo lado direito, né? Nessa função de duas linhas de quatro. E hoje foi pelo lado esquerdo. Então, o intuito é um só. O objetivo é um só, né? É entrar ali dentro de campo, fazer o meu melhor, ajudar o Cruzeiro. Então, a gente sabia ali, ele pediu para mim pra gente ter um pouco mais de bola, né? Porque o Inter tava indo para cima, porque tava atrás do placar. E creio que eu, os outros que entraram também, os que iniciaram o jogo desde o início, a gente teve um papel fundamental aí. Não perder uma concentração, mesmo depois de sofrer o gol após o nosso primeiro. E o principal era vencer, porque a gente sabia, né, dos dois últimos jogos aqui em casa que a gente ficou devendo um pouquinho para o nosso torcedor. Então a gente sabia da importância de hoje e a gente ficou muito feliz com esses 3 pontos. Nível de concentração do clássico. Cara, agora a gente vai virar a chave, né? Quando a gente sabe que quando se fala de clássico, conta muita coisa, né? Rivalidade, a cidade para. Então o nosso pensamento é focar na gente, é chegar lá na quarta-feira e estar o mais preparado possível. Matheus, voltando a receber mais minutos agora, como é que você se sente principalmente nesse momento onde o Cruzeiro precisa de mais fôlego, precisa de mais elencos e precisa de mais elenco e mais jogadores? Cara, particularmente fico feliz, né? Porque foi um longo período, né, que eu fiquei ausente. Foram 4 meses, quase 4 meses. Então a gente sabe que quem sofre uma lesão no joelho sabe que não é fácil essa retomada de confiança. Até te dizer que é mais mental do que física, né? Porque teste de força, tudo, você tá 100%, mas às vezes na cabeça te trava um pouco. Mas hoje já me sinto muito melhor. Então fico feliz por poder ajudar, poder entrar no jogo, contribuir. E o mais importante é o Cruzeiro vencer. E como é que tá a mão aí? Cara, tomei uma bolada ali. O doutor falou que deu uma deslocada ali, mas nada demais. Só persegui pra não deixar inchar mais. Ô, Matheus, uma vitória importante hoje, né? Não foi um jogo fácil pro Cruzeiro, né? Passou um aperto ali, mas conseguiu sair com esse resultado positivo, interrompendo essa sequência negativa que o time vinha. E o quanto isso pode dar confiança para vocês já pro clássico. E falando nisso, a torcida já começou ali, já tá pilhada, já começou a provocar o Atlético. Como que está isso para vocês, jogadores? A gente sabia, né, da importância desse jogo, né? Se tratando de. A gente tinha que pensar primeiro no internacional e agora a gente já vira a chave, já é uma outra competição e é um clássico, né? A gente sabe como que a cidade para, o Brasil para ver esse tipo de jogos, mas a gente tem que focar na gente, né? A gente tá fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, a gente tá fazendo um bom trabalho na Copa do Brasil, então quem tá começando o jogo, quem tá entrando, tá fazendo o seu máximo. Eu acho não, tenho certeza, é a gente focar na gente, porque a gente sabe do que nós temos que fazer e quarta-feira chegar no nosso melhor nível lá para fazer um grande jogo. Matheus, a gente está à noite. Como que você avalia essa partida do Cruzeiro e o que foi diferente para essa partida para o Cruzeiro conseguir a vitória aqui, fazendo um gol no segundo tempo e levando a vitória? A concentração de nosso time durante os 90 minutos, 95, 100 minutos que dura o jogo. Hoje vimos um Cruzeiro concentrado, com foco e tentando vencer o tempo todo. Romero, você falou aí de nível de concentração, que hoje estava em nível máximo, né, para vencer o Internacional. E a que ponto esse nível de concentração tem que ser o máximo e como manter o foco nas duas competições, quarta-feira o Clássico contra o Atlético? Bem, eu falei da importância que tem essa camisa e a gente tem que entender o que estamos representando. Por isso, temos que assumir isso aí e tentar estar focado o tempo todo. Não tem margem para erros. Logicamente, a gente pode errar um passe, pode errar um gol, mas a gente está concentrado. Vemos um Cruzeiro como o que a gente viu hoje, o tempo todo tentando ser protagonista, tentando ser um time intenso, tem um pós-pérdida muito bom, independentemente se a gente acerta ou erra. Está todo mundo ligado para rapidamente recuperar a bola e voltar a atacar o time rival. Em termos de protagonismo, acho que o Cruzeiro pode ter esse protagonismo no jogo do Clássico? Ter a bola? Bem, o Cruzeiro vem sendo, na minha visão, protagonista em todos os jogos que a gente jogou. Desde que a gente adoptou um DNA, abraçou a ideia de Leo, vemos um Cruzeiro que tenta ser protagonista, mesmo jogando fora de casa, já que a gente vem fazendo um bom trabalho também fora de casa no Brasileirão, vemos somando muitos pontos, e é por isso que hoje o Cruzeiro está onde está, né, brigando ali em cima da tabela.
Ô, Romero, hoje é uma partida difícil, né? Mas o Cruzeiro conseguiu sair com a vitória. E o quanto isso é importante para vocês já no próximo jogo, ajuda no clássico contra o Atlético? É importante porque a gente ganha confiança, né? Logicamente são duas competições diferentes, mas voltar a ganhar em casa, na frente da nossa torcida, era importante e foi o que a gente procurou durante o tempo todo. Palmeiras, fala pra gente da intensidade e a concentração do time hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Bem, foi importante. A gente entendeu que não podia abaixar a guarda no segundo tempo. Eu falei muito da concentração. O Leo fez muito, falou muito disso aí durante a semana, que quando a gente é um time que está concentrado, focado, é um time que faz grandes partidas. E hoje vimos o Cruzeiro durante 95 minutos fazendo uma grande partida. Obrigado, Romero. Primeiramente, parabéns pela vitória. O Cruzeiro hoje encerra a sequência de 2 jogos sem vencer e também de quebra encerra aquela sina que tinha, que o Cruzeiro não conseguia construir resultados no segundo tempo. Hoje o Cruzeiro acaba com as duas coisas de uma vez só. Qual foi o papo no vestiário antes de vocês voltarem, depois do empate do Inter? O que vocês conversaram antes de voltar? Continuar do mesmo jeito, porque acho que o Cruzeiro fez um grande primeiro tempo também, criando situações e entender que a gente estava bem, que tinha que continuar trabalhando do mesmo jeito, que íamos conseguir a vitória. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Kaique, primeiro parabéns pela vitória e pelo nível de atuação que você tem mantido a regularidade desde o início da competição. Queria saber esse desenvolvimento seu, o que o Leonardo Jardim tem de importância nisso. E sobre o clássico, acredito que você já respondeu várias perguntas, mas é um jogo de contato mais físico. E você é um dos defensores que mais tem tido esse contato e roubado bolas. Eu trabalho fora também, eu tenho um scout fora, então todos os meus erros, meus acertos, ele me mostra, então acho que isso também tem evoluído muito. O Jardim também, alguns detalhes ele vem consertando, então chega no jogo, acaba que você lembra dos detalhes e fica até mais fácil de produzir no campo, então isso também está sendo um fator importante. E o clássico, é claro que é uma semana importante, vamos procurar recuperar bem e ver o que nós erramos hoje para que possamos minimizar os erros e sair vitorioso. Agora, só para a gente fechar aqui, você é um lateral que faz o corredor, defende bem e também vai por dentro. Mas é característica o que o Kaique mais prefere ou se sente mais confortável? Eu estou aqui para ajudar a equipe, tanto por dentro, tanto por fora. O que for fazer, eu vou ajudar a equipe o máximo que eu posso. É claro que eu posso evoluir tanto por fora, tanto por dentro. Então, se eu evoluir nos jogos, continuar evoluindo para dar assistência a mais e marcar melhor também. Kaique, boa noite, joia. Você falou do grupo, projetou o clássico, agora fala um pouco sobre você. Você está na pré-lista do Carlo Ancelotti, como que tá o coração aí? Tá animado com essa possibilidade de vestir a camisa da seleção? Primeiramente, eu estou pensando no Cruzeiro, tem uns jogos importantes pela frente. Representar bem essa camisa primeiro. Claro que eu tenho um sonho, como que eu falei ali antes, tenho um sonho de ser convocado e se eu for convocado, é fruto do trabalho dos companheiros, do treinador, da torcida também, que tem nos ajudado bastante, então eu fico feliz de estar na pré-lista. Kaique, hoje a gente pode observar o Cruzeiro um pouco diferente, né? Vinha se questionando muito a questão do time no primeiro tempo jogar muito bem, mas caiu o rendimento na segunda etapa. E hoje foi diferente, o Cruzeiro mesmo sofrendo na partida conseguiu manter ali durante os 90 minutos um condicionamento muito bom. É o que nós falamos no intervalo também, tem que manter a concentração no alto, nos treinamentos também. Nós vem falando bastante, manter a concentração até o final, eu acho que hoje não foi diferente. Conseguimos ficar concentrado e nosso concentrado é muito difícil nos abater dentro de casa. Kaique, o que significa uma vitória como essa, uma virada de chave frente a um momento difícil de decisão de Copa do Brasil pela frente? Voltar a vencer dentro de casa, nós tivemos 2 derrotas dentro de casa nos 2 jogos passados, então voltar a vencer dentro de casa é muito importante e também ganhar um pouco de moral para o clássico, pensar em recuperar primeiro e batalhar na semana para ver o que nós erramos hoje e tentar minimizar os erros e sair vitorioso no clássico. Kaique.